A paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez meditando na palavra do Senhor, esta palavra que é inspirada por Deus e útil para nossas vidas. Estamos aqui, meus amados, no capítulo 18 de Êxodo. E o capítulo 18 de Êxodo, como cada capítulo desse livro, é precioso, é muito bom, vem recheado de conselhos fundamentais, de exemplo, de uma história, né? E a história dentro deste capítulo é a seguinte: é o encontro entre o sogro de Moisés e Moisés, entre Moisés e o seu sogro. Seu sogro vem de Midian se encontrar com Moisés no deserto, trazendo a sua esposa. Eu quero aqui apenas dar uma nota que é a seguinte: quando Moisés sai do deserto, que ele deixa o seu sogro, ele sai com a sua esposa. Aqui no capítulo 4, versículo 20, está assim: Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então, quando Moisés foi em missão, ele foi com sua esposa e com seus filhos para libertar Israel, para libertar o povo hebreu. Aqui, versículo 2 do capítulo 18. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara. Em algum momento entre a libertação do povo, o momento que Moisés foi para lá, e esses 3 meses no deserto, Zípora foi visitar o seu pai. Zípora foi visitar o seu pai. Moisés não está esse longo período sem a esposa. Moisés saiu em missão junto com a esposa. E em algum momento, aqui o texto nos revela que Jetro trouxe a esposa depois que Moisés a enviara em algum momento. Mas o que eu quero deixar aqui, meus queridos, claro, porque em alguns filmes nós vemos Moisés se despedindo, ou algumas histórias. Quando você vê um filme bíblico, um filme que conta uma história bíblica, saiba que o filme não é bíblico. O filme, ele é uma visão de alguém que está retratando aquele ambiente. E esse ambiente pode não ser retratado com a fidelidade da inspiração da palavra. Amém? Então, que você possa entender isso. E por que é importante entender isso? Porque, na verdade, aqui, Moisés, meu querido, ele era um homem de família, ele era um chefe de família, ele não deixou em nenhum momento de governar a sua casa para se lançar nesse projeto que era governar Israel, guiar Israel, ser o libertador de Israel, ser um homem que ia se doar. Com certeza a sua casa estava sendo totalmente direcionada para este serviço. E aqui nós vemos assim uma maravilha, que é Moisés como homem de Deus, como profeta de Deus, como intercessor entre o povo, tinha uma grande admiração de seu sogro. Primeiro porque Moisés cuidava dos bens do seu sogro, tinha um bom relacionamento com o sogro, tratava bem a sua esposa. Todo sogro quer que na verdade o homem trate bem da sua filha, não é verdade? E aqui nós lemos assim no versículo 9: Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó.
Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Bom, o que nós temos aqui, queridos, o que nós temos aqui é o seguinte: Jetro está reconhecendo que Deus é maior que os outros deuses. Eu não sei se Jetro se converteu, deixou de adorar outros deuses, se ele, aqui por esse texto, dá a impressão de que ele acreditava em outros deuses, porque na verdade não há outros deuses, não há. Mas naquela época os povos criam em muitos deuses e os egípcios criam em muitos e muitos e muitos deuses, né? Mas até mesmo de Israel era difícil erradicar esse pensamento politeísta de que há muitos deuses, né? Não há vários deuses e entre esses deuses Deus é maior. Não, Deus é o único Deus. Na verdade, nós vamos depois estudar chamadas de Deus, quando Deus manda as tábuas da lei, na chamada, principalmente de Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, mas aqui, o que é importante nós estarmos aqui, né? Quando Moisés conheceu Jetro sendo um necessitado, mas que ajudou e cooperou com seu sogro. E isso não diminuiu o valor de Moisés. Nesse momento agora, Moisés é líder de 3 milhões, líder de 600 mil homens, líder de um povo que já venceu uma guerra, líder de um povo que deixou Israel, né, sacerdote. Moisés aqui pode ser comparado a um sacerdote, assim como seu sogro. Mas Moisés, que ele aprendeu muito com seu sogro. Deus mandou ele lá para aprender no deserto com o sogro dele. Então nós não temos que nos comparar às pessoas, ou ao sogro, ou aos membros da família. Não temos que ser mais ricos, mais pobres. Nós temos que ser íntegros e temos que nos deixar aprender com quem temos que aprender. E aqui nesse capítulo é muito bom esse relacionamento. Primeiro, um relacionamento bom que nós temos que imitar de Moisés, com certeza. E no versículo 17, eu vou ler: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti e tu só não podes fazer. Então Jetro, sogro de Moisés, passou o dia com Moisés, passou vários dias lá, observou como que Moisés estava administrando o atendimento ao povo. Moisés acordava muito cedo, ia para a mesa e atendia o povo até o cair do sol. Nem ele aguentava e nem o povo aguentava, aqui na palavra de Jetro, porque ficavam lá, só Moisés atendendo toda aquela multidão, e com certeza Moisés não conseguia no final do dia atender a multidão, atender todas aquelas pessoas. Moisés julgava todo tipo de coisa, todo tipo de situação, todo tipo de problema, né? O povo de Deus tem problema, e aí o sacerdote precisa resolver. Então o que Jetro faz? Olha o conselho que Jetro dá: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leve as causas a Deus. Moisés, primeiro, leva as causas do povo a Deus. É o primeiro conselho, né? Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Moisés ensina a palavra, Deus te deu ordenamentos lá na fonte das águas, ensina o que Deus tem te falado, ensina aquilo que Deus quer desse povo, ensina
Então Moisés tem que ter momentos para ensinar ao povo a lei do Senhor. E aqui no versículo 21, o versículo chave. Procura dentre os homens, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Então nós temos aqui, na verdade, 4 qualidades. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Bom, são 600.000 homens. Então só aqui nós teríamos 600 homens como chefes de 1000. E centenas ou milhares de outros líderes de outras proporções, que é de 1000, de 100, de 50, de 10. Então nós vemos aqui que são quatro itens, queridos. Eu não vou aqui esmiuçar esses 4 itens, mas tem que ser homens. O princípio fundamental aqui primeiro é: Moisés aceitou o conselho, né? Moisés aqui podia não ter ouvido, como muitos não ouvem, que estão na liderança de um grande rebanho, que estão pastoreando, que estão liderando, que são grandes pessoas e não aceitam conselho, né? Principalmente do sogro. Hoje nós temos uma estrutura de sociedade que quer nos afastar da parentela, mas esse não é o projeto de Deus, nunca foi. O projeto de Deus é ordenar o povo de Deus em famílias. A igreja é uma família, mas cada membro da família que se converte é família. Então o nosso projeto é juntar a família. E qual é o conceito de família? O conceito de família de Deus para nós são aqueles que estão juntos, são aqueles que estão unidos pela fé, são aqueles que estão em um único propósito. Em um único propósito. Deus quer nos unir. Deus quer homens humildes. E Moisés era um homem humilde que aceitou conselho. Que nós possamos, amados, aceitar conselho de Deus e de pessoas que podem nos ajudar. Então, Moisés começou a praticar esse novo ato. E a partir de então, haveriam homens que iriam julgar os casos menores. E para Moisés iriam os casos mais graves. E agora o povo ia ter oportunidade de aprender a lei. Não ia ficar todo o povo dependendo apenas da palavra de Moisés, né? Versículo 27. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Queridos, nós temos aqui um grande capítulo de encontro em família, um grande capítulo de humildade de Moisés, em que Moisés aceita o conselho do seu sogro em descentralizar a liderança. Descentralizar. Ou seja, não é só Moisés exercer a liderança, na verdade, ele compartilhar com homens capazes, homens que estejam dispostos, homens com aquelas características, homens de verdade, que possam dividir com honra, integridade, coragem, a liderança de um povo. Que Deus possa nos abençoar, Senhor, queridos, com Teu Espírito Santo. Que nós possamos seguir desse capítulo todas as coisas boas que nele tem. Que possamos ser homens de exemplo, homens humildes, que possamos ter essas virtudes que estão aqui, de ser capazes de verdade, aborrecer a avareza, né? Que nós possamos nos enquadrar no projeto de Deus. Porque Deus quer homens de valor, pessoas de valor, pessoas corajosas, homens de família e de coragem para lutar
por um projeto maior e não apenas pelo seu umbigo, pelo seu pedacinho. Deus quer edificar um povo, Deus quer edificar uma nação, Deus hoje está edificando a igreja e Deus quer homens assim dispostos a sacrificar-se para implementar um projeto maior. Que Deus possa te abençoar e com o seu Espírito lhe fazer mergulhar profundamente nestas palavras. Em nome de Jesus.